Tia Dani apareceu aqui. Sejam todos muito bem-vindos de novo. Aqui a gente conversa sobre as nossas dores, nossas conquistas, nossas angústias, nossas aspirações, nossos sonhos, enfim, tudo que envolve a intimidade do nosso dia a dia na música, não é? E hoje o tema que eu trouxe é: música não é pra mim, eu não tenho dom pra isso. Música é pra quem tem dom, pra quem nasceu com dom e não rola pra mim. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Já ouviu alguém falando? Provavelmente sim. Nossa, muito, porque essa é uma crença enraizada na nossa sociedade, onde a música é colocada como um dom, algo doado e algo que alguns ganham. Então vem com aquele propósito de vida, com aquele dom pronto e outros não ganham. E eu penso que essa crença, ela é tão injusta, ela faz com que, não sei, é como se houvessem assim os predestinados e os que não são predestinados, né? Os que são escolhidos para terem a possibilidade de usufruir da música, de se expressar na música, de vivenciar tudo que ela tem para nos oferecer, e tem aqueles que não têm isso. Então eles são excluídos dessa oportunidade. Eu acho isso tão injusto e, de fato, essa angústia que me batia sempre, hoje eu sei que ela realmente não é a real. A música é uma habilidade, como várias outras habilidades que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. É uma habilidade, assim como aprender uma outra língua, assim como desenvolver uma capacidade esportiva, enfim, como N outras habilidades que nós podemos desenvolver se nós estivermos com o estudo adequado, com o direcionamento adequado, com a vontade de fazer, de aprender, de conseguir. Então, quando uma pessoa fala pra mim: nossa, eu não tenho dom, eu não tenho dom mesmo, eu sempre penso o quanto foi ruim o ambiente que essa pessoa estava envolvida quando ela tentou imergir no universo da música. Porque o dom é ambiente, esse dom nato, esse talento nato, na verdade, ele é um ambiente muito rico musicalmente, muito estimulado, eu já falei isso. E desse estímulo grande, a pessoa desenvolve a capacidade. E é um estímulo não é só rico do ponto de vista de qualidade, de professores excelentes, de um nível muito top de ensino. É um ambiente muito rico também do ponto de vista emocional, do ambiente que alimenta, prepara a mente, prepara a disposição, a motivação, ensina como lidar com as dificuldades, enfim. Então, quando você que está aí me ouvindo pensa isso ou ouve alguém pensar isso, compartilha com essas histórias que eu vou contar aqui para vocês. Eu separei aqui, fiz uma pesquisa e levantei 7 histórias de superação de músicos que atravessaram percalços na sua vida ou nasceram com uma deficiência e não tinham todas as condições ideais que você fala e fala: caramba, ele tem dom para música, porque já nasceu com uma deficiência que você falaria: não vai rolar nada. Ou passou por um acidente no meio da vida e aí você olha e fala: não vai rolar mais, não tem mais a condição mínima necessária para esse dom acontecer. E aí a gente vai ver por essas histórias que isso prova que o talento não é nato. O talento não é uma condição sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação. Se não tivéssemos essa condição realmente, todas essas pessoas iriam parar no meio do caminho, não iriam chegar onde chegou. Então, vamos começar? Eu vou começar a citar o caso aqui de um músico chamado Rick Allen. Olha, ele é baterista da banda britânica chamada Def Leppard. Enfim, ele já era baterista dessa banda, tá? Ele tocava e aí de repente ele sofreu um acidente de carro com a esposa dele, isso em 1984. E nessa coisa do acidente, ele foi lançado para fora, foi arremessado para fora do carro, perdeu o braço. E esse braço depois foi colocado, um processo cirúrgico, foi de novo colocado o braço dele no lugar, mas assim, ele acabou tendo uma infecção muito forte e precisou amputar o braço de vez. Então ele perdeu literalmente, deixa eu ver que braço, o braço esquerdo. Ele perdeu o braço esquerdo. E pensa, ele era baterista da banda. E aí, ele não se desmotivou. Ele queria voltar e com o incentivo dos próprios colegas da banda, ele se reuniu com alguns engenheiros para construir uma bateria que fosse possível tocar com uma única mão e os dois pés. Cara, e ele conseguiu fazer as adaptações necessárias, voltou à atividade com a banda e continuou fazendo shows com a banda. O acidente dele foi em 1984, daí 2 anos depois, ele demorou 2 anos depois para voltar ativa com shows da banda. Então,
Você vê que, ah, mas ele tem talento. É, tem talento, mas ele perdeu um membro que você olha e fala, como é que ele vai tocar agora? O que adiantaria o talento nato se ele não tivesse a garra e a determinação de continuar? Não é o talento nato uma condição, um dom para que a gente se desenvolva na música. Rick Allen, procure sobre ele, Rick Allen, tem vários vídeos. Outro músico que eu encontrei aqui, ó, Django, o nome dele era Django, se escreve com D, DJ Django Reinward. Ele é um guitarrista belga de jazz. Ele é conhecido como Django Reinhardt, e ele é de família cigana. Mas o que é mais curioso é que ele sofreu um acidente ainda na juventude, na adolescência, tinha 18 anos, mas quando ele estava envolvido com a família, nos comboios, teve um incêndio, e aí ele sofreu muitas queimaduras e perdeu, ele só tinha 2 dedos numa das mãos, deixa eu ver se eu confirmo qual mão, na mão esquerda. Ele só tinha 2 dedos na mão esquerda, ele perdeu, foi sério as queimaduras. E ficou com muitas marcas, com muitas sequelas. Agora, para e pensa que com 2 dedos na mão esquerda, ele desenvolveu uma carreira incrível na guitarra. Na guitarra. Eu tô falando sério, com 2 dedos. Cara, desde quando isso é uma condição que mostra um talento nato pra música? Cara, ele tinha 2 dedos, procura sobre o Django aí, ó. E acontece que depois de toda a recuperação do processo de saúde dele, ele voltou melhor e ele acabou criando um estilo próprio de tocar que ficou conhecido como Gypsy Jazz. Gypsy Jazz na comunidade cigana. Foi o jeito que ele tocava uma espécie de ritmo cigano, e com isso ele fez uma parceria com um violinista mais pra frente, um violinista chamado, quer ver, ó? Stephanie Gripley. E aí ele fundou uma banda que tinha um espaço completamente original, a sonoridade, forma de tocar. Então, assim, os desafios que a vida colocam, né, para as pessoas. Ele tocava, tal, mas aí ele perde muitos dedos e aí continua tocando com 2 dedos. Para e pensa, tocando guitarra com 2 dedos. E quantos outros, você que tá me ouvindo, já deve ter visto pessoas que tocam. A gente vê, direto vem aí na internet, cenas de pessoas com muitas mutilações, deficiências, pessoas tocando piano com um pedacinho de braço, eu já vi, tocando piano com o nariz. São coisas assim que você olha e fala, eu não acredito no que eu tô vendo. E isso prova o quanto a determinação e a garra é o que realmente favorece o aprendizado. O talento nato, falar que algumas pessoas têm talento nato, é pressupor que elas não tiveram esforço, que aquilo lá foi doado para elas de gratitude, assim, foi grato para elas, entendeu? Elas receberam, sei lá por que elas são merecedoras disso e nós não. E não é assim. Pode ser, e eu concordo, que existem pessoas com uma facilidade para aprender mais rápido. Isso é fato. Isso em tudo, porque nós não somos bons em tudo que existe. A gente tem mais facilidade para aprender uma coisa do que outra. Isso é fato. Ainda assim, tendo mais facilidade ou não, o que determina que a gente realmente vai ficar hábil e vai construir uma habilidade não é essa facilidade, é o nosso esforço, nossa dedicação e a nossa entrega. Então, quando a gente para e assume que a gente não tem dom, que a música não é para nós porque a gente não tem dom, na verdade, essa é a face mais fácil de mostrar, é a fala mais fácil de mostrar, porque isso, na verdade, está escondendo lá dentro uma raizinha de um problema que é difícil a gente assumir, que está muito ligada com o ambiente que a gente teve de aprendizado, um ambiente, por vezes, na maioria das vezes, um ambiente pobre de aprendizado. E não é pobre financeiramente, é de estímulos musical, de fortalecimento, de construção da habilidade. Então aqui eu já mostrei 2 casos, do Rick Allen, o baterista que perdeu o braço esquerdo, e do Django, né? Django, o sobrenome dele é bem estranho de escrever, de falar, é Reinward. Você pode procurar aí, guitarrista Django, D-J-A-N-G-O, você vai encontrar muita coisa. Ele tocava com 2 dedos. E vamos pra frente, tem mais aqui, ó. Eu selecionei mais. Tem a Jacqueline Dupré. A Jacqueline Dupré, ou Dupré, eu não sei como é que fala exatamente, mas ela teve esclerose múltipla. Ela já faleceu muito cedo, ela faleceu com 28 anos de idade. Por causa da esclerose, ela faleceu muito cedo. Ainda assim, ela é uma violoncelista considerada uma das maiores violoncelistas no cello. E uma das interpretações dela de mais sucesso é o do concerto em Mi menor para cello, do compositor Elgar. Então, mesmo sofrendo todas as limitações que a esclerose múltipla vai fazendo a pessoa sofrer, é degenerativo, né? Aos poucos a pessoa vai perdendo. Ela continuava tocando e se mantendo firme ali na execução, até que não pôde mais, definitivamente. Então, assim, ela tinha todas as condições ideais para fluir na música? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E a esclerose múltipla é uma doença degenerativa, vai definhando a pessoa, vai atrofiando a pessoa. Então, Jaqueline Dupré tinha. Curioso, né? Ó,
um clássico exemplo aí, que a maioria conhece, mas que às vezes a gente não fala, é do Beethoven. O Beethoven, esse grande compositor famoso, né, da música clássica, enfim. Qual era o problema dele, Dani? Ah, não, Dani, o Beethoven tinha dom pra música, é? E ele tinha dom pra compor até surdo, porque ele passou os últimos 25 anos da vida dele completamente surdo. Ah, não, ele tinha dom, Dani, isso é dom, isso é doado. Será? Será que não foi toda a imersão que ele teve ali na juventude que desenvolveu um baita ouvido? Possivelmente, talvez ele tinha ouvido absoluto, possivelmente, talvez sim. E aí ele escuta internamente. Ok, é uma habilidade o ouvido absoluto. Ainda assim, ele sofreu muito na família, o pai dele batia na mãe, era uma história bem complicada a história da família do Beethoven. E ele não tinha as condições ideais de um ambiente familiar que favorecesse o desenvolvimento pleno da habilidade musical dele. Não tinha. Ainda assim, ele foi desenvolvendo, e aí quando bateu o problema da saúde, da surdez, que também era degenerativo, ele foi perdendo gradativamente, ele não foi fazendo disso um ponto de desespero. Ele foi fazendo disso um estímulo para continuar, e foi continuando. E conseguiu compor, cara, ele compôs a Nona Sinfonia, disse que ele compôs a Nona Sinfonia surdo. A Nona Sinfonia é uma música de quase 1 hora de duração. É muito longa. E tem N contribuições do ponto de vista da estrutura, da composição para a história da música. Ele tinha todas as condições ideais? Ah, não, Dani, você tá falando que o Beethoven não dá para comparar com a gente porque ele tá fora do plano, tá fora da caixinha. Eu não sei. Às vezes a gente acha que quem tá muito acima de nós realmente tem uma missão para contribuir na vida e a gente não tem, né? A gente não tem uma importância, uma missão com aquilo que a gente sente vontade de desenvolver. Será que não? Será que a contribuição que o Beethoven trouxe para a história da música, para a composição, para o avanço da linguagem musical, em termos de composição mesmo, de estilo, o que ele tinha ali como missão e que ele seguiu e colocou esforço para conseguir, porque é esforço, galera. Compor uma música não é você sentar, fechar os olhos, meditar e esperar que vem tudo doado. Não é assim, não. É esforço, é suar, é apagar, é voltar, é desenvolver estratégias, testar ali a melhor sonoridade possível. Lógico que você vai ficando melhor, cada vez que você faz isso, você fica melhor, lógico. A missão que ele tinha em contribuir para essa evolução, será que nós não temos? Quando a gente tem a oportunidade de tocar numa igreja, quando a gente tem a oportunidade de assumir um trabalho voluntário, de fazer música, por exemplo, nos hospitais e levar isso gratuitamente, será que a gente não tem essa oportunidade pelo esforço dessa habilidade? Nós também não temos importância em contribuir para a sociedade? Só o Beethoven, que está muito lá em cima, que não dá para comparar com a gente? Tia, você tá filosófica hoje. Eu tô filosófica, gente. Tô filosófica. Vou continuar. Eu trouxe mais um. Ray Charles. Bom, Ray Charles era cego. Assim como aquele outro famoso, como que é o nome dele? Stevie Wonder. Stevie Wonder é cego. Toca piano, galera. Como você pode falar que uma pessoa que é cega de nascença, tem o dom pronto, e o talento pronto para tocar piano? Cara, não tem. Eu não consigo falar na hora assim que você olha e fala, caramba. E assim, então, N casos, assim, Ray Charles, daquela música, a versão do Georgia on My Mind, é super conhecida dele, o Georgia on My Mind, conhece? Ray Charles, enfim, procure sobre Ray Charles. Agora, um que me chocou, a hora que eu descobri aqui na minha pesquisa, galera, o Kennedy. Cara, o Kennedy tinha asma. Ele tinha asma, eu tô dando risada, porque parece um contrassenso, né? Crises respiratórias fortíssimas, tocando sax do jeito que ele toca. Diz que conseguindo fazendo a respiração circular por 40 minutos. Com asma? Eu nunca fui pesquisar essa informação ao certo que um dia me passaram. Me falaram que ele conseguia fazer a respiração, que ele consegue fazer respiração circular, que é uma técnica de respiração, instrumento de sopro, enfim, mas que ele chega a fazer até por 40 minutos. Eu realmente nunca fui pesquisar sobre isso, preciso pesquisar. Mas independente, ele tem asma, ele nasceu com esse problema. E assim, ele é um saxofonista ganhador de Grammy, entendeu? E, enfim, Kennedy. E pra fechar, eu trouxe a história de superação que a gente conhece bem, que é bem próximo da gente, do Herbert Viana, né? Aquele vocalista do Paralamas do Sucesso. Tava no auge da carreira, né? E aí sofreu um acidente com a esposa chegou a falecer, ele ficou em coma de nível 4.
enfim, um coma seríssimo. A escala de medição do coma vai de 1 a 12 e diz que a partir do nível 3 já representa a morte cerebral. Ele teve o nível 4 de coma. Ele voltou do coma, mas com uma série de sequelas, dentre elas a perda da memória, uma série, ele não anda, ele ficou paraplégico, mas ele foi reativando com fisioterapia, com tratamentos, e por incrível que pareça, ele não perdeu a memória musical. Nada, nenhum acorde, nem nenhuma notinha. Essa foi a única memória que se preservou na mente dele. E ele retomou dentro do que era possível, ele conseguia, ele tinha limitações físicas de movimentação, de conseguir tocar, mas ele de conseguir, não recuperou o movimento das pernas, ele teve coma nível 4. E não foi por uma semana, ele ficou um bom tempo aqui, ó, eu não lembro, ele ficou em nível 4. Aqui na minha pesquisa eu não consegui levantar por quanto tempo, mas ele ficou. Então, assim, com esses exemplos, eu quero trazer para a gente fortalecer a nossa ideia de que essa coisa do talento, do tom nato, é a face mais fácil da gente falar e é a crença mais difundida, assim, é a crença mais difundida. No entanto, é a menos real, é a menos revela o que a gente tem enquanto potencial de aprendizado de verdade. Por quê? Porque música é uma habilidade e habilidade é ambiente, é disposição. Você se coloca para aprender e quanto mais rico o seu ambiente de aprendizado, mais floresce isso. Agora, se você escuta muito isso, se alguém fala isso pra você, você escuta alguém falar, não, você não tem dom, para com isso. Eu só quero fazer você pensar em uma coisa. Essa pessoa que fala isso pra você, que fica incutindo essa ideia em você, uma ideia limitante, que te segura, porque essa ideia te segura, ela faz você acreditar numa coisa e não deixa você dar um passo além e desenvolver o que você realmente é capaz de desenvolver. Essa pessoa que fala isso pra você, se tem alguém que fala, é uma pessoa que tem conhecimento do processo pedagógico em si, que realmente entende sobre a construção de uma habilidade? E vou além, essa pessoa, ela favorece para você um ambiente positivo, inspirador, pacífico e de muito estímulo do desenvolvimento da habilidade? Ela traz essas condições para você num ambiente saudável? Se ela não traz e se ela não entende, não é uma voz que você tem que escutar. Não é. Não nesse sentido. Eu não quero dizer que essa pessoa você tem que ignorar. Porque às vezes as pessoas que falam essas coisas para nós são as pessoas que estão mais próximas de nós. Da nossa família, do nosso círculo de amigos. São pessoas que a gente gosta. E que eles não sabem que eles estão nos prejudicando. Às vezes eles acham que estão sendo super sinceros, estão querendo nos ajudar. Só que eles não têm o conhecimento exato da construção de uma habilidade. Eles estão nutridos por informações que eles ouvem por aí. Então eles reproduzem também. Esse tipo de conversa você ignora, não, afasta, não conversa esse tipo de assunto porque só vai te limitar. Não reflete a sua real potencialidade, não te ajuda em nada, não está melhorando o seu ambiente, a sua motivação, não está te trazendo estratégias para que você fortaleça a sua construção de habilidade. Então, ignora. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se não é ninguém que está falando isso para você, se é você que fala isso para você, eu queria te fazer, assim, 3 perguntas para você começar a pensar, 3 pontos. Por que você fala isso para você? Primeiro, será que não é porque você não sabe como estudar e não sabe como alcançar resultados no seu estudo, como converter erro em acerto e começar a otimizar e conseguir fazer sua mente obedecer? Essa é a primeira pergunta. Segunda, será que você não está sabendo lidar com a barreira da frustração que a gente tem quando começa a aprender? Porque quando a gente começa a aprender o instrumento, a nossa primeira barreira que a gente tem que enfrentar é a barreira da frustração. Nós nos sentimos bobos. A gente fica tentando e não consegue, então a gente começa a ficar nervoso, essa sensação de, ai meu Deus, como eu sou bobo, como eu sou ruim, e você fica frustrado com você mesmo. Todo mundo sente isso. E aí temos que ver como que a gente consegue lidar ou não. E é preciso que a gente converse sobre isso para que a gente aprenda que isso é um processo, vai passar essa barreira, mas a gente tem que saber que está passando por isso e tem que ter como reagir. Será que você não está parada nessa barreira? Não está ficando travado ali, se sentindo muito bobo e não aceitando se sentir muito bobo? E aí vem o terceiro ponto. Será que você não tem um mindset fixo? Porque quem tem um mindset fixo, essa forma de pensar, essa mentalidade fixa, acredita que ou você nasce sabendo ou não, que a inteligência é algo que você tem ou não. Quem tem isso internamente se julga
que não é possível que você consiga porque você não tem. Julga que é algo pronto, é algo fixo, que não vai ser mutável, que a gente consegue mudar pelo esforço. E talvez você tenha esse mindset fixo e você fortalece em tudo isso. Você não sabe estudar, você começa a sentir a barreira da frustração, começa a ficar nervoso consigo próprio, tem um mindset fixo que alimenta em você uma autocrítica de que não vai dar certo porque eu não consigo e eu não preciso fazer isso para ficar passando nervoso, eu não nasci com uma inteligência própria para isso, eu não dou conta disso. São 3 categorias que estão envolvidas, são 3 conjuntinhos e eu quero te fazer pensar para que você olhe mais para dentro da sua mente, para dentro do que você sente, assim, por que você está falando isso com você? Porque quando nós temos esse tipo de diálogo com a gente mesmo, ainda que a gente escute todos esses exemplos que eu trouxe aqui pra vocês, você analisa e fala, mas isso aí é eles. Eu não, eu sou diferente, eu não tenho isso. E aí você acha que isso é uma coisa que não se aplica a você, porque é eles. E isso é muito cristalizado pelo mindset fixo, por essa forma de se auto-julgar também, muito dura. E não entende que não, que a capacidade que eles têm, você também tem. Aliás, eles tiveram, às vezes, mais limitações físicas do que você. E conseguiram, porque queriam, porque a garra é a condição que faz a gente ir, essa paixão, essa vontade de querer fazer, de querer aprender, é o que alimenta, é que nos sustenta a ultrapassar a barreira do medo. E a barreira do nervoso, da frustração consigo próprio que vem quando a gente começa a encontrar dificuldade. Então, assim, em resumo, assim, então o que eu faço, Daiane? Quando eu começo a bater aquele medão, assim, e começa a bater aquele desespero, aquela vontade de parar, porque eu não tô conseguindo lidar com tudo isso que eu tô sentindo aqui, emocionalmente falando. O que eu faço? O que eu faço, então? A primeira coisa que você tem que fazer é ter um comprometimento com aquilo que te trouxe pra música. Por que você veio pra música? O que te despertou? O que te fez vir e procurar a música? Foi porque você sempre teve aquele olhar apaixonado, você sempre ficou observando as pessoas tocando lá na igreja, ou num barzinho, quando você ia no barzinho no final de semana, tinha um músico lá tocando, você ficava de olho nele, ou você ia andar no shopping, tinha lá alguém fazendo uma música ao vivo na rua, no shopping, e você parava e ficava analisando, você gostava de entender como era o processo que ele fazia, como que ele conseguia fazer? Ou foi porque você queria tocar em algum lugar, você quer muito tocar na igreja, você quer tocar numa banda e você quer ser capaz de fazer isso? Ou foi porque você adora ouvir música e você quer chegar em casa e fazer sua própria música, você quer sair desse dia estressante e fazer música, encontrar, né, no seu instrumento em casa uma oportunidade de se desligar às vezes dessa loucura que a gente vive, que te deixa um pouco para baixo, te deixa sugado, e aí você vê que a música pode te alimentar. Enfim, o que te fez aproximar da música? Alguma coisa te trouxe perto dela, despertou o seu olhar e a sua vontade. E você sentiu que você podia fazer. Então, a primeira coisa é reativa esse seu comprometimento, essa sua certeza que alguma coisa te trouxe. Porque às vezes a gente começa a focar tanto nas dificuldades que vão aparecendo ao longo do desenvolvimento musical, que são dificuldades naturais. E que precisam de um tempinho e mais do que isso, de estratégias para a gente transpô-las. Mas a gente foca tanto nela que a gente esquece aonde a gente quer chegar. Por que eu tô fazendo? Eu não preciso sofrer com isso aqui. Eu preciso aprender estratégias para ultrapassar isso aqui, porque eu vou chegar lá, eu vou ser capaz. A primeira coisa é esse comprometimento. Segundo, você tem que ter paciência com você. Porque eu vejo muitos alunos desistindo e assumindo para si que não tem esse talento, não conseguem, porque não tem paciência consigo próprios, não admite o erro. E, olha, eu posso falar isso de coração tranquilo, porque eu sou assim. Eu fico nervosa comigo, de verdade. Vamos ser sincera, quando eu começo a errar, eu fico nervosa comigo. E eu sinto isso, e acho que eu vou sentir isso pro resto da vida. Só que eu já aprendi que o nervoso que eu sinto comigo não pode se transformar num bloqueio, não pode fazer eu parar ali onde eu tô. Eu vou continuar sentindo nervoso, eu sinto nervoso, eu começo a me dar bronca, eu começo a falar, ai, Daiane, se vocês verem eu estudando entre 4 paredes, eu sou um pouco mais brava comigo do que eu sou no instrumentando às 6h30 da manhã. Eu me puno, eu fico brava comigo, eu fico nervosa. Então eu entendo de verdade esse nervoso que você também sente, entendeu? Só que eu já sei que sentir nervoso e fazer esse meu nervoso me parar e eu abandonar o estudo
vai fazer eu não ter o prazer de pegar aquele instrumento e tocar. Eu vou ficar estacionada, eu vou largar, não vai adiantar nada. Então eu aprendi que eu tô com nervoso, ok, eu tô com nervoso, para, respira, foca em analisar o problema, encontrar a estratégia, persistir, tentar de uma forma mais inteligente aquela correção e continuar. E saber que não é num único dia que eu vou ficar bom, mas eu procuro em cada dia identificar o que eu melhorei. Nem que seja um passinho desse tamanho, não importa, eu melhorei. E eu tenho que reafirmar isso pra mim, porque eu melhorei. Senão, o meu nível de exigência fica lá em cima e eu só me valorizo e afirmo pra mim que eu aprendi, que eu evoluí, quando eu vejo aquele salto gigante. Mas galera, aquele salto gigante, ele é feito de saltinhos desse tamanho. Se você não percebe os saltinhos desse tamanho que estão acontecendo diariamente, você não enxerga o seu salto grande. É aí que eu vejo, por exemplo, vários alunos falarem pra mim que, não toco nada, especialmente alunos adultos. Tem uma alta cobrança. Então, muitos chegam e falam, não sei tocar nada. Já toca há vários anos, toca há 3, 4 anos, toca. Mas fala, não sei tocar nada. E tá sempre se rebaixando. E por mais que eu tento conversar, o nível de expectativa tá lá no alto e não consegue acompanhar o processo todo da caminhada. Isso faz com que a gente cada vez se machuque mais a nossa motivação. Então, não cometa esse pecado, tá? Se você comete isso, pra você escorregar pra ideia de que você não tem talento, é uma derrapadinha, assim, um tropeçãozinho, você já tá lá falando isso, já tá assumindo isso, tá? E pra fechar nosso bate-papo, eu queria só falar mais um ponto. Tem muitas pessoas que falam que a música não é pra elas, não tem dom pra isso, porque, já passei do ponto, sou muito velha, não dá mais. Música só dá certo ou se você nasce com o dom ou se você começa ali pequenininho, porque senão não vai virar mais nada. Não dá certo na vida, não dá. E é ou não é? Quantas vezes você já falou isso ou ouviu alguém falar? Isso não é um senso comum? Todo mundo não fala isso? Ou você tem que começar de pequenininho ou não vai ter jeito. Eu acredito que as pessoas confundem isso com uma profissionalização da música. Ainda assim, eu separei alguns casos aqui para mostrar para vocês. De profissionais. De pessoas que começaram bem mais velhas. E que se tornaram famosas bem mais velhas. Que atingiram o auge da carreira bem mais velhas. Então, ainda que você esteja pensando numa profissionalização, quem coloca a limitação é você. Daiane, porque a criança aprende bem mais rápido e bem mais fácil. Sim, claro, a criança é verdade. O cérebro dela é uma esponjinha, quanto menor, mais rápido essa esponjinha absorve, uma esponjinha limpa, querendo absorver tudo que você põe nela ali. Quando você abrir a torneira em cima da esponja, ela faz isso com tudo. A plasticidade neural que nós temos enquanto bebês, enquanto crianças, nós vamos crescendo, essa plasticidade neural, ela é muito maior. Nosso cérebro se adapta, se molda quando nós somos pequenininhos, porque a gente precisa fazer isso para viver, para ganhar experiência. Isso é uma necessidade física de adaptação biológica. Isso é fato. A criança aprende mais rápido por causa dessa plasticidade. Isso é fato. E tem mais uma coisa, a criança não tem conta para pagar, ela não tem as inquietudes que nós adultos temos, ela não tem as preocupações que nós temos. Ela chega em casa, se preocupa com a tarefa da escola, se brincar e as outras coisas que nós vamos trazendo para elas. A criança faz muita atividade, faz muito curso, então às vezes ela também já fica meio doidinha para dar conta de tudo, mas porque nós colocamos isso para ela, nós, pais, família. Mas a criança em si não tem isso. Então, o adulto tem uma plasticidade neural menor que a criança? Fato. Ponto final. Ele tem muito mais preocupações, muito mais. E para mim, o que pega e diferencia a idade na questão da capacidade de aprendizado é muito mais essa questão mental do adulto. Porque pelas N preocupações, pelas N motivos, pelas N crenças que já estão instaladas aqui dentro, os vários julgamentos que faz de si próprio, isso bloqueia muito mais. A criança não tem isso. A criança não tem esse julgamento próprio, não tem esse bloqueio. Então, é muito mais livre esse processo. Então, assim, falar, Daiane, aprender depois de mais velha nunca vai ser igual a criança. Mas peraí, por que você está comparando com a criança? Quem disse que a criança que começa lá de pitiquinha, ela vai tocar pra caramba? Quantas crianças vocês já viram que começaram de pitiquinha e também pararam no meio do caminho? E tocam mais ou menos? Quem disse que é o fato de começar de criança que garante que você toque, vire um exímio músico e faça disso a sua profissão? Quem? E tem mais
mesma coisa. Os benefícios da música não são só para que você encontre nela uma possível profissão. Aliás, é um ou outro que se identifica e que quer viver da música enquanto profissão. É um ou outro. Os benefícios da música estão muito além, e isso é para todos. Nós já falamos o quanto a música estimula a nossa atividade neural, a nossa criatividade, a nossa habilidade de resolver problemas, a forma como a gente cria resiliência emocional, a forma como ela nos possibilita uma melhor socialização, ensina a gente a respeitar, a conviver com o outro, a conviver com o diferente, estimula nossa capacidade cognitiva, de matemática, de ciências, de linguagem, tantas outras coisas, estimulam nossa disciplina, nosso foco. Esses benefícios todos têm. Enquanto estiverem tendo um bom ambiente de aprendizado, a gente está levando esses valores e esses desenvolvimentos neurais para nós, para o nosso cérebro, para a nossa vida, a gente vai levar pro resto da vida. Então, assim, eu posso começar mais velho, Dani, vai dar certo? Mas é claro que vai dar certo. Desde quando a gente para a nossa vida com 40 anos de idade e acabou? Já pode esperar pela morte, não vamos fazer mais nada. Mas que? Como? Eu não. Eu quero viver até os 100 anos lá aprendendo coisas novas, porque esse é o sentido da nossa vida. E não tem que se comparar com a criança achando que isso vai ser um limitador para você. Posso falar? Eu trouxe 4. Tenho aqui a Dona Odete. Olha só, eu vou ler. Ela é a diva do carimbó. É um gênero musical amazônico de origem indígena com influências da cultura negra e portuguesa. A Dona Odete, ela foi descoberta nos anos 2000, aos 61 anos de idade. Na época, a mulher nascida no interior do Pará estava aposentada da carreira como professora. Ela era professora até então. Ela estava aposentada como professora e pôde finalmente se dedicar à música, que era a sua grande paixão. O seu primeiro disco, chamado Feitiço Caboclo, foi lançado em 2012, 12 anos depois que ela foi descoberta. Foi descoberta em 2000, hein? 2012 saiu o seu primeiro disco, quando ela já tinha 73 anos de idade. Uau! Desde então, a cantora já divulgou mais um disco, o Banzeiro, que foi em 2016, e agora ela ganhou um documentário chamado Flor da Lua. Show, né? Outro, Leonard Cohen. Sabe quem é esse Leonard Cohen? Às vezes a gente não sabe, mas ele é o compositor daquela música famosa, Aleluia. Sabe Aleluia? Aleluia, aleluia. Exatamente esse cara aí. Essa música que todo mundo conhece, ele é o compositor dessa música. Olha só. O canadense Leonard Cohen se mudou para os Estados Unidos após ver a sua carreira como escritor ruim. Ele era escritor antes. Na terra do tio Sam, ele perseguiu o caminho como cantor e compositor em 1967, quando ele tinha 33 anos, depois dos 30. Aí você pensa que com 30 anos já tem que estar com a profissão definida, né? Não, ele começou a tentar a vida como músico. Foi nessa época que ele lançou o seu álbum de estreia, chamado Canções de Leonard Cohen. O disco logo se tornou sucesso e fez a carreira de Cohen despontar. Ele começou então com 33 a se dedicar para a música. 33 anos. Começou de tiquinho. Posso falar outro? Andrea Bocelli. Quantos de nós já conhecem o Andrea Bocelli? Olha só, o italiano Bocelli tem uma das vozes mais reconhecidas do mundo, mas até 1992, aos 34 anos de idade, ele era um cantor totalmente anônimo. Ninguém nunca tinha ouvido falar, ele cantava, ok. Ele teve sua grande chance quando uma demo contendo a sua versão da música Miserere foi enviada para ninguém menos que o Luciano Pavarotti. Ele teve uma oportunidade ali, né? O tenor ficou impressionado com o músico e a dupla gravou um dueto, então, que se tornou um grande sucesso em toda a Europa. No ano seguinte, em 1993, o Bocelli assinou com uma gravadora e lançou seu primeiro álbum, Il Mare Calmo della Sera, em 1994. Não precisa dizer que a sua carreira decolou e aos 41 anos ele teve o seu álbum mais sucedido. 41 anos. Que ele teve o álbum mais famoso chamado Sacred Areas. Enfim. E agora, posso falar mais um para fechar o quarto? Vinícius de Moraes, galera. Essa nem eu sabia. Olha só o que eu vi aqui. O poetinha Vinícius de Moraes. Famoso compositor aí, dupla de composição com o Tom Jobim, da nossa época da Bossa Nova. Contribuiu tanto para a MPB do Brasil, enfim, para divulgação da música brasileira. O poetinha já fez de tudo nessa vida. Ele cursou a faculdade de Direito, lançou um livro de poemas, trabalhou como censor de filmes, crítico de cinema, seguiu a carreira diplomática. Ele era diplomata. Se meteu com o teatro e finalmente com a música.
Nos anos de 1960, com mais de 45 anos, ele voltou de uma viagem ao exterior, na qual ele promovera o filme Orfeu Negro, que continha canções dele com Tom Jobim. Então ele compunha, ele tinha essa questão de compor, mas meio de lado, né? Então, ao retornar ao Brasil, né, com 45 anos, ele se debruçou totalmente ao que viria a ser conhecido como Bossa Nova. E aí difundiu todo esse movimento, esse gênero da Bossa Nova que foi aí no Brasil. Show? Olha só, 4 nomes de peso aqui que eu levantei rapidamente. Se você pesquisar aí no Google, pesquisa aí. Escreve aí, ó, músicos famosos que começaram depois de mais velho. Escreve no Google. Vem um monte. Escreve no Google, pessoas com deficiência que estudaram música, que se destacaram na música. Vai vir um monte. Então isso aqui mostra de leve para vocês que a gente tem que parar de se nutrir com essas ideias que nos falam. Se a gente continua alimentando esse senso comum de que ou você nasce para isso, ou você começa de pequeno, nós não vamos sair do lugar e não vamos fazer mais nada na vida. Não é assim. E o pior, a gente vai perder uma oportunidade, porque a música é uma oportunidade para nós. A gente deixa essa oportunidade para não sei quando, porque a gente alimenta isso, fica lá no nosso inconsciente. E a música é uma oportunidade da gente ter leveza, da gente ter alegria na vida, de ter um pouquinho de uma forma de alívio do nosso dia, do estresse. Eu não sei como é que é a sua vida, mas tem pessoas que têm um trabalho bastante estressante. Então, a música é essa forma de alívio de estresse. Tem pessoas que precisam da música para otimizar a sua produtividade, para render mais, para aprender a ter mais disciplina, mais foco. A música é uma oportunidade, galera. E fora o prazer que dá, né? O prazer que dá você chegar a pegar o seu instrumento, assim, esse é o prazer imediato que a gente tem. E tem um monte de outros benefícios que leva a longo prazo. Então, vamos parar com isso. Se você tá pensando isso, ou se você a partir de hoje escutar alguém falar isso, vamos começar a conversar com essa pessoa e ajudá-la a repensar essa forma. Porque isso não é uma verdade. A música não é talento pronto, não é talento nato. A música ela demanda esforço, empenho, dedicação. E aí, estratégias para aprender a sair da barreira da frustração, do medo. Ontem nós fizemos uma live com muitas estratégias. Eu trouxe para vocês muitas e tem muitas outras. Enfim, nós precisamos de estratégia, de discernimento para conseguir tocar cada vez melhor, sair dessa situação de erros constantes. E ó, eu não quero dizer com isso que o erro vai sumir da sua vida, porque errar é natural. Na construção da habilidade, a gente erra. O que a gente não pode é perpetuar a repetição do erro. A gente tem que otimizar isso, identificou o erro, identificou o problema, corrige. Estratégias e pronto. Vamos curtindo a construção passo a passo, dia a dia dessa habilidade. Tá bom? Show de bola. Então é isso. É isso que eu queria trazer para vocês e quero que vocês comecem a esparramar. Ajudar a levar. Se você tem pessoas que pensam assim, vivenciam isso, compartilha esse vídeo com ela, leva para elas, conversa com elas, porque senão elas estão perdendo uma oportunidade, tá bom? Então, vamos ajudar a esparramar isso. Eu acho que é realmente importante. A gente não tem que ter o egoísmo de querer nutrir a música para si só e aí se vangloriar, alimentando um orgulho, um alter ego de falar, eu consigo, deixa ele que ele não consegue, acabou. Eu consigo tocar, eu atingi isso. Isso é alimentar um orgulho, uma forma de egoísmo que, pra quê? O outro tá perdendo uma oportunidade, tá bom? Combinado? Então, muito bem. E até mais, hein? Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Tchau, tchau, gente!